Boa noite, graça e paz, tudo bem? Esqueceram aqui não sei como é que chama isso. Antigamente era diadema, né? Hoje eu não sei. Irmãos, tudo bem? Parece que eu estou sentindo o pessoal meio depressivo. Que... Boa, irmã Juscelita, é essa aí mesmo. Acorda, gente. Muito bom. Hã? É, com esse cheiro de naftalina no ar, né? Foi dar e levou, hein? Vamos lá, gente. Lucas 17, de 11 a 19. Ei, meu irmão, vou te falar, viu? Que Deus continue. Ó, já trouxe a Bea. Rapaz, isso aqui é diácono, viu? Esse é o diácono. Lucas 17, 11, tá, gente? Conseguiram achar? Muito bem, eu vou falar sobre gratidão. E é um tema, é uma passagem muitíssimo conhecida, ela é clássica, né? E a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Meu Pai, em nome do teu Filho, muito obrigado pela bondade santa do Senhor a cada momento, cada dia. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Senhor, esse findar de ano pertence ao Senhor, e nós vamos continuar buscando a tua face, te agradecendo e te engrandecendo cada dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Gratidão. Quem é grato? Quem de vocês são gratos? Então vamos ver se é mesmo? Quem já agradeceu pela chuva? Gente, foi legal, não foi, essa tarde? Chuvinha caindo? É muito bom, não é? Quem gosta de dormir com chuva? Ô irmão, eu gosto de dormir com chuva, sem chuva, de todo jeito eu gosto, é bom, né? Mas a gente tem que ser grato, muito grato a Deus, porque nós estamos fechando mais um ano. Eu não vou parar de falar sobre isso. Até o dia 31 de dezembro, eu vou estar falando como foi bom nós vencermos 2025. Esse ano foi desafiador para muita gente. Muita gente. E nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Uma das coisas que mais nos entristece como ser humano é quando nós nos deparamos com pessoas ingratas. E na função pastoral, a gente encontra muita gente ingrata. Há uns anos atrás, eu fui chamado, há muitos anos até, né? Fui chamado para ir no hospital,
orar por uma pessoa que era conhecida minha e da minha esposa. Chegando lá, encontramos essa moça na antessala da cirurgia. Ela estaria fazendo cirurgia, acho que no dia seguinte. E nós oramos. E naquele dia aconteceu um milagre. O milagre foi tanto que ela não operou. E o milagre foi tanto que o médico, logo após a nossa saída, nós saímos de lá 11 horas, por volta do meio-dia, o médico entrou. Quando ele entrou, ele olhou para ela e falou: o que aconteceu aqui? Ela falou: como assim, doutor? Ele falou: não, alguma coisa aconteceu aqui, está diferente aqui dentro. Está diferente. Ela falou: doutor, Jesus me visitou. Aí eu não sei o que o médico falou, né? Ela falou: Jesus me visitou, ele esteve aqui hoje, ele me visitou. E eu sei que o médico diagnosticou que não ia mais fazer a cirurgia. O resumo é esse aí. Hoje essa pessoa não está conosco mais. Se você for olhar com olhos humanos, você vai ver ingratidão. Porque não fui eu que fiz o milagre, mas eu estava lá. E eu me apresentei como pastor, como dela, e ela esteve aqui durante muitos anos. Um dia, sem mais nem menos, ela deixou a igreja. Eu mais ou menos imagino por que seja. Nós que temos uma palavra contundente, nem sempre a gente agrada com o que a gente fala. Muitas pessoas já tentaram frequentar essa igreja, não conseguem, porque nós temos uma palavra que eu entendo que é a palavra de Deus, e muitas vezes a gente brada contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado, não é? Porque Jesus era rodeado de pecadores. Ele só não era a favor do pecado, mas ele era rodeado de pecadores. Então, essa pessoa deixou, eu quero crer que tenha sido por uma palavra que eu disse, no dia que eu disse, na hora que eu acabei de falar, os meus olhos foram no lugar onde ela estava, e ali alguma coisa me falou que ia dar errado, porque eu abordei um assunto no qual ela estava vivendo, e era em desacordo com a palavra de Deus. Depois desse dia eu percebi que ela não veio mais à igreja, e eu fui na casa dela com a minha esposa, para saber o que estava acontecendo. Ela desconversou e falou que estava tudo bem, que estava estudando muito, trabalhando muito e tal, mas eu entendi, tanto é que não voltou. E aí nós perguntamos como é que estava a vida espiritual. Ela disse: não, eu voltei para a igreja católica. Eu falei: não, então tá bom, tá ótimo, né? E aí, estou dando esse exemplo para vocês, igual a esse, talvez eu tenha muitos para falar, mas a ingratidão é ruim, não é fácil de conviver com ela. E nós temos um pastor na convenção, um homem de idade, até mais do que eu, e ele me contou uma historinha, né, que às vezes a gente para pensar, e é isso mesmo. Ele falou assim: pastor Antônio, o senhor já viu uma vaca atolada? Não na panela, atolada de verdade. Eu falei: já, eu tive o privilégio de ver. Meu padrasto tinha uma fazenda em Unai, Minas Gerais. Ele comprou essa terra lá, nós morávamos em Brasília, e ele comprou lá 49 alqueires, lá em Unai, município de Unai. E ele comprou umas vacas, um gado, colocou lá, e eu me lembro que um dia uma vaca estava atolada, e eu não sei quanto tempo ela estava, eu sei te dizer que ela estava fraquinha, porque ele fica atolada, ela não bebe, ela não come, automaticamente ela desidrata, ela fica fraca. E aí arrumaram lá um cavalo, né? Arriaram um cavalo e amarraram bem a corda no arreio, colocou no chifre da vaca e puxou a vaca com muita dificuldade, conseguiu tirar ela do atoleiro. E ele me perguntou: o senhor já viu uma vaca atolada? Eu falei: já. O
o senhor já viu como é que tira a vaca do atoleiro? Eu falei, já vi. Ele falou, pois é, o ministério pastoral é parecido com isso. Eu falei, como? Ele falou, às vezes o pastor encontra uma vaquinha atolada. E ele, com todo o trabalho, gasta hora, gasta tempo, investe naquela vida, e com muito trabalho ele consegue tirar ela do atoleiro. Se você ficar ali, ela vai recuperar, ela vai ganhar força de novo, porque se ela não recuperar, tem que colocar no estaleiro, né? Aí já é um caso mais grave, mas normalmente ela recupera. E quando ela recuperar, pastor, o que ela vai fazer? Eu falei, vai correr atrás de nós. Falou, essa é a vida pastoral. A gente encontra muitas vezes uma pessoa atolada, vivendo uma vida desgraçada, sofrendo com enfermidade, perseguição espiritual, dificuldade financeira, tudo que você possa imaginar. Você tira ela daquela situação, ajuda ela, fortalece ela. Na hora que ela ficar forte de novo, ela vai te dar trabalho. Ela vai correr, ela vai te perseguir, ela vai falar mal de você, ela vai ser ingrata. E nós que somos pastores, a gente vive isso muito. Muito, 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 muito. Vou contar um outro caso aqui, né? A Roseni não gosta que eu fique contando caso, mas pastor velho é isso aí, gente. Ele sempre tem história para contar. Vocês viram o pastor Maurício aqui, né? Ele pregando, e eu falei para a Roseni, viu? Viu como é que é? Pastor velho tem história para contar, né? E me lembro que chegou um casal na nossa igreja, ela era pequenininha, lá na Rua Goiânia, foi um dos primeiros membros que nós tivemos. Pensa num homem abençoado. Lembro do nome dele completo, o nome da mulher dele completo, e lembro o nome do filho dele completo. Eles foram tão problemáticos que eu nunca consegui esquecer. E chegou aquele cuidado, aquele carinho, meu pastor para cá, meu pastor para lá, e a gente se embriaga, a gente se engana com essas coisas, não é? E eu me sentindo realmente o amado das nações, né? E aí ele passando por dificuldade, não tinha colchão para dormir, chegou da Bahia com muita dificuldade. Falei para a Roseni, vamos arrumar um dinheiro, vamos comprar um colchão, já que a gente não dá conta de comprar a cama, vamos comprar pelo menos o colchão. Aí estava faltando bujão de gás, eu falei, não, vamos comprar um bujão de gás para ele. Enfim, fizemos lá o social, e esse irmão ficou na igreja um bom tempo. Quando foi um dia, ele falou, pastor, o senhor não vai me receber como membro? Eu falei, irmão, claro que vou. Ele falou, liga para o meu pastor na Bahia, em Montes Belos, acho que é Montes Belos o nome da cidade. Liga para o meu pastor na minha cidade, pede informação a meu respeito. Eu falei, poxa, nem precisa, pensei comigo, né? O comportamento desse irmão é exemplar. Mas em todo caso, vou pedir a carta. Liguei, o pastor dele me atendeu. Pastor, não vou falar, quase que eu falei, eu não vou falar não, né? Vai que o irmão está aqui no culto hoje. E, pastor, tudo bem, tudo bem. O senhor conhece o irmão fulano de tal? Conheço. O senhor sabia que ele está aqui na nossa cidade, em Rio Verde, Goiás? Sei, estou sabendo. O que o senhor fala? Homem abençoado. Olha, o senhor ele está aí? Falei, está. É bênção toda a vida. É um homem abençoado. Ele, a mulher dele, o filho dele, etc e tal. Eu quase que eu falei, nem manda a carta, mas eu falei, em todo caso, manda. Mandou. Irmão, foi o prazo de botar esse homem no rol de membro. Oh, meu irmão do céu, que treva, que luta. O cara incorporou uma figura nele, totalmente diferente, e ele começou a criticar a igreja. Um dia ele chegou para mim assim, e falou, olha, a sua pregação é boa, mas você não fala em palavras do grego e do hebraico. Olha só, que nível, irmão. Puxando uma teologia feroz. O senhor não faz uso de palavras em grego, em hebraico? Eu me senti tão murcho naquela hora. Eu falei, realmente, minha pregaçãozinha está muito derrubada. Preciso melhorar essa pregação. Aí um dia ele achou que estava pouco, chegou no irmão do louvor. Era aquele irmão que era pastor na Betesda. Falou, você não sabe adorar. Você não é um adorador.
Você, como líder de louvor, você precisava aprender a adorar. Aí o irmão, um pouquinho mais sem paciência do que eu, já mandou ele adorar no outro lugar, né? Todo mundo tem chamado pastoral, né? E aí já mandou ele adorar lá na Baixa da Égua e daí para lá, né? Foi bem assim mesmo. Aí ele achou que estava pouco. Um dia encontrei com ele na Coronel Vaiano. Eu estava de moto, quando eu vi eu parei, mas já estava vendo ele dar trabalho. Ele parou e falou assim: como é que tá? Tudo bem, pastor? Eu falei: tudo bem, irmão. Ele falou: pastor, sua mulher precisa exercer o ministério dela. Eu falei: rapaz, tocou na minha mulher. Aí é corajoso demais, rapaz. Ele falou: rapaz, essa mulher sua não tem ministério. Eu falei: irmão, mas vem cá, ter ministério para você é o quê? Ela não faz uso da palavra. Eu falei: não, o pastor sou eu. Pastor na igreja, 2 pastores dentro de uma casa, ninguém aguenta não, irmão. Um pastor já é trabalho demais. E ela não ganha para pastorear, não, o pastor da igreja sou eu. Mas ela não usa a palavra. Eu falei: ela não usa a palavra, mas ela está no bastidor trabalhando, irmão. Bem mais do que o irmão. Aí já comecei, né, a dar na canela dele, porque não era a primeira vez que ele... Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Engraçado, bem diferente do irmão que chorava e dizia: pastor, não tem um colchão para dormir. Bem diferente do irmão que chorava, enchia os olhos de lágrimas e falava: pastor, eu não tenho um botijão para cozinhar. E eu fazia visita na casa dele toda semana. Quando a igreja é pequena, é fácil a gente visitar. E eu ia toda semana na casa dele, orava com ele, conversava. A igreja tinha, sei lá, 10, 15 membros, era muito fácil. E aí, irmãos, por fim esse homem saiu da igreja. E o que fica no coração da gente? A ingratidão é dolorida, a ingratidão é muito dolorida. E o ministério pastoral é um ministério que administra ingratidão o tempo todo. Não é que a gente quer ser bajulado, não é que a gente quer ser colocado num pedestal, não é isso. Mas eu acho que as pessoas que nos fazem bem, nós não podemos esquecer delas. Eu tive um pastor que, apesar de eu não ficar ligando para ele e nem exaltando ele, Deus sabe o quanto eu tenho gratidão. Esse homem foi um pai para mim, um pastor no momento mais difícil da minha vida. Eu tenho gratidão, Deus sabe. Enquanto ele esteve aqui, eu procurei honrá-lo. Com ele eu aprendi a ser ovelha. Com ele eu aprendi a obedecer. Quando ele foi embora, eu até pensei: meu Deus, o que vai ser feito da minha vida agora sem o pastor Elias? Esse homem é um pai para mim. No momento mais difícil da minha vida, daquela transição de espírita para crente, quando eu ainda tinha muitas manifestações espiritistas, naquele momento ele dormiu na minha casa, no chão, no sofá, eu passando mal, o demônio me atentando, me oprimindo. Ele dormiu no chão. Ligou para a mulher dele e disse: meu bem, hoje eu não vou para casa. Você vai ficar onde? Eu vou ficar aqui na casa do Antônio, porque ele está precisando de um pai. Isso Deus vai pagar, porque eu não tenho como pagar. Porque eu nunca dormi com meu pai, nem do meu pai numa outra cama. Eu não tive pai para deitar, dormir comigo. Ele fez o papel de um pai. Ele não dormiu numa cama ao lado da minha cama, ele dormiu no chão. Isso eu não vou esquecer. Agora, como que eu vou ser ingrato com uma pessoa dessa? Como que eu vou abrir a boca para falar mal de um homem desse? Como que eu vou me esquecer do que ele fez por mim? Como é que eu posso ser uma vaca que saiu do atoleiro e correr atrás de um homem desse? Então é para a gente refletir, gente. A ingratidão existe. Lamentavelmente ela existe. E não tem nenhum versículo que diz: ai do ingrato, né? A Bíblia não fala. Agora eu vou dizer para vocês que a ingratidão, ela
ela é muito dolorida. Jesus está aqui passando por Samaria. Primeira coisa que eu quero que você saiba, ele não tinha obrigação de passar em Samaria. Samaria é desvio de rota. A rota dele ia aumentar no mínimo. Tem autores que falam que chegava a aumentar 100 quilômetros. Eu não sei se é tudo isso, mas uns 50 quilômetros a mais. Ele passou por Samaria, sabe por quê? Porque Jesus tem tempo. Jesus dedica tempo para atender e para ouvir as pessoas. E passando por Samaria, ele estava indo para Galiléia, de Jerusalém para Samaria, de Jerusalém para Galiléia, você pode traçar uma linha reta. Mas, no entanto, quando você resolve passar por Samaria, você vai desviar e passar dentro de uma terra hostil. Porque os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. E Jesus sempre estava criando meios para estar entre os estrangeiros. Você vai observar o tempo todo Jesus criando estratégias para estar no meio dos estrangeiros. E com ele não tinha xenofobia. Jesus não odiava o estrangeiro, pelo contrário, ele amava, e principalmente o samaritano, que o samaritano ele era um meio sangue. Ele era judeu meio sangue, ele não era judeu inteiro, ele era um judeu meio sangue. Muitos povos se miscigenaram com os judeus por ocasião da queda de Israel, quando a Assíria invadiu Israel em 722 a.C., e ali o governo assírio misturou povos doentes com os judeus do norte e deu origem aos samaritanos, porque a capital era Samaria. Jesus então faz questão de passar pelo meio de Samaria. Olha que ele não passou margeando, ele não passou na fronteira. A Bíblia faz questão de detalhar: Jesus indo a Jerusalém passou pelo meio de Samaria, e entrando numa aldeia. Naquele tempo não falava currutela, não é? Naquele tempo não falava lugarejo. Passando no meio de uma aldeia. Então ele passa no meio de Samaria, ele passa no meio de uma aldeia, e ele passa no meio da sua vida. Viu? Jesus ele não está na margem da sua vida. Jesus está no centro da sua vida. Pastor, eu recebi Jesus, então saiba que ele está no lugar mais central da tua vida. Porque se ele não estiver no lugar mais central da tua vida, ele está à margem. E se ele está à margem, ele não promove transformação. Para Jesus promover transformação, cura e libertação, ele tem que estar introjetado, internalizado no âmago da nossa alma. E é o que muita gente não vive, porque muitas pessoas, Jesus é periferia, Jesus é marginal, marginal no sentido de estar à margem, não de ser um mau elemento. Para muitas pessoas, Jesus é marginal. Esse Jesus marginal, ele não vai promover metanoia, transformação, metamorfose na vida de ninguém. Quando você vê um crente dando mau testemunho, e nós encontramos muito isso, crentes cristãos dando mau testemunho no mercado, no supermercado. Há um tempo atrás vocês viram aí um sacerdote da Igreja Católica dando mau testemunho, não sei se foi em Maringá. O gerente da loja foi até demitido por causa dele. Eu te pergunto, é papel nosso, irmãos, dar mau testemunho? Então, Jesus não está central na vida desse sacerdote católico, lamentavelmente. E aí, queridos, ele passa no meio da aldeia, e passando pelo meio
daquele local significa passando na centralidade do problema daquela aldeia. Qual que era o problema central daquela aldeia? Haviam deserdados da sorte, haviam minorias expurgadas da sociedade, tinha gente sofrendo ali, abandono, desprezo, humilhação, tinha gente vivendo como escória da sociedade, dejetos da sociedade. Jesus passa no meio da aldeia e se encontra com o lixão da cidade. Eu estou usando palavras fortes para você entender. Ele encontra quem? Os leprosos. Quem eram os leprosos? Era gente esquecida, abandonada, ultrajada, humilhada, marginal. Mas o mais incrível que pareça, que eles marcaram o encontro ali no centro da aldeia. Jesus até podia não estar no centro da aldeia, mas ele estava. Mas a pergunta que eu faço é: o que os leprosos estavam fazendo no centro da aldeia? Não era permitido os leprosos andar no centro de uma cidade. Os leprosos tinham que cortar por fora. Os leprosos não podiam ter contato com a sociedade. Normalmente naquela época existia o vale dos leprosos, onde eles ficavam num vale e as pessoas saíam da cidade para jogar comida para eles lá embaixo no vale, porque eles não podiam adentrar na cidade, porque não lhes era permitido, até porque a lepra, ela era altamente contagiosa, e não havia saúde pública para tratar dessa questão. Quem cuidava dos leprosos eram os sacerdotes, que não eram médicos. Então a lepra, ela era tratada mais como um problema espiritual do que como um problema de saúde pública, um problema físico. Então Jesus encontra com eles no centro da aldeia, a gente até entende. Mas o que eles estavam fazendo ali? É a primeira pergunta que eu faço. Eles estavam correndo o risco de serem apedrejados. O leproso, quando entrava numa cidade, ele era apedrejado. Por que ele era apedrejado? Porque as pessoas, não é que as pessoas os odiavam, mas as pessoas tinham medo de contato com eles. No entanto, eles furam a regra, quebram o protocolo e vão para o centro da cidade e se colocam à mercê das pedras. Talvez você é alguém que está visitando a igreja hoje, ainda não entregou a sua vida para Jesus. Deixa eu te falar, se você entregar a sua vida para Jesus, prepara para as pedras. Todo aquele que se encontra com Jesus leva pedrada. Você que é crente, que sua família não é, você sabe do que eu estou falando. Quem mais nos apedreja quando a gente escolhe Jesus como Salvador é a própria família. São os amigos, entre aspas. Ah, agora virou crentinho, não bebe mais, virou crente. Pega seu dinheiro, para de dar para o pastor. Está dando dinheiro para o pastor agora? Eles acham que todo pastor é ladrão. Eles acham que nós somos tapados, que a gente não pensa. Na cabeça deles o crente é burro. Na cabeça deles o crente é recluso, é limitado. Na cabeça deles a gente se priva do que é bom, porque na cabeça das pessoas aí fora o que é bom é só sexo e bebida. Aí o mundo aí fora, esse planeta deveria se chamar planeta sexo. E aí, queridos, o que acontece aqui? Eles se dispõem a levar pedradas. Se você está querendo receber Jesus como seu Salvador de verdade, prepare-se para levar pedrada. Antes de me converter, eu tinha dois amigos. E depois que eu me converti, recebi a presença na minha casa desse um amigo, que foi meu amigo.
Quando eu estive desenganado dos médicos, foi ele que me ajudou a ir embora para Brasília. Me ajudou com dinheiro para pagar a mudança, a pequena mudança que eu tinha. Foi ele que meteu a mão no bolso e falou: Antônio, eu vou te dar o dinheiro para você abastecer o carro para você ir. Ele era meu amigo. E eu achava que nada podia destruir aquela amizade. Quando eu me converti, ele foi na minha casa e eu falei de Jesus para ele. Sabe o que ele fez? Nunca mais voltou na minha casa e comentou com o sogro dele, que era nosso amigo e trabalhava na escola que a minha esposa era diretora. O seu Antônio falou assim: Tonho, o fulano nunca mais vai vir na sua casa. Nunca mais vai na sua casa. Eu falei: por quê, seu Antônio? Ele falou: porque você agora é crente, chato, enjoado. Então, se você se dispor a receber Jesus no seu coração, prepara para levar pedrada. E esses homens, então, se preparam mais para levar pedrada do que para receber a cura. Às vezes a gente está mais focado no problema do que no benefício. Não é verdade? Eu, quando eu vou tirar sangue, irmão, me tremo todinho. Eu estou mais focado no problema do que no benefício de olhar o hemograma e ver que está tudo bem. E eu já contei para vocês a última vez que eu fui tirar o sangue lá no laboratório. Eu já cheguei lá, vai me dando um gelo, assim, vai me dando uma friagem no corpo. E eu sentei lá e falei para minha mulher: não, eu sou macho, eu vou tirar lá no laboratório, agora eu sou macho. E eu cheguei lá, moço, naquele laboratório ali, descendo no Hospital Santa Terezinha. Cheguei lá todo macho, todo forte, coloquei o bração assim em cima daquele negócio. A mulher já veio com uma gominha, já amarrou no meu braço, e eu olhei para a cara dela assim, com cara de mal. E ela falou assim: seu Antônio, está tudo bem? Ô, gente, não fica perguntando demais, né? Porque eu não estava bem, eu vou mentir. Falou: seu Antônio, fica tranquilo, é a primeira vez que eu vou tirar sangue. Ah, meu amigo, estou fora. Levantei, ela falou: onde é que o senhor vai? Eu falei: não, eu vou no banheiro ali, vou embora. Cheguei lá fora: bora. Minhas pernas já estão acabando. A mulher falou que é a primeira vez que ela vai tirar sangue. Aquilo vai me furar todo, não vai achar veia, porque já não tinha. Você fica nervoso, você fica com medo, some tudo, né? Então, queridos, a gente fica mais preocupado às vezes focado no problema do que no benefício. Mas eles abrem a boca, eles lançam a sorte. E um deles, ou talvez 2 deles, ou talvez 10 deles, disseram assim: mestre, tem misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Esse versículo te fala alguma coisa? Vamos de trás para frente. Olha aqui. Jesus, onde é que eu estava, meu Deus? Onde é que está o negócio aqui? É o 13. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eles estão falando com a pessoa certa, do jeito certo, sim ou não? Está pedindo para quem pode, não é? Está pedindo para quem pode. E Jesus recebe aquilo como um clamor imediato, um socorro imediato. Outra questão que me chama a atenção é: mestre. Como eles sabiam que Jesus era mestre, se eles viviam recluso, fora da sociedade, se eles estavam a mais de 100 quilômetros de distância de Jerusalém, eles não sabiam quem era Jesus, e muito menos mestre. Outra coisa que me chama a atenção: Jesus. Como é que eles sabiam que o nome dele era Jesus, se nem vida social eles tinham? Como é que eles sabiam que Jesus era professor? Porque mestre é professor. Como é que eles sabiam que Jesus era professor? E como é que eles sabiam que Jesus tinha para dar? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se está falando tem misericórdia, é porque eles sabem com quem eles estão falando. Isso aqui me intriga.
Isso aqui me intriga. Ah, não, Jesus era muito conhecido. Tudo bem, conhecido da sociedade judaica. Nós estamos diante de estrangeiros. Ah, mas a fama de Jesus correu, mas naquele tempo não tinha foto, não tinha visualizações. Tudo bem, mas como é que eu vou saber que aquela pessoa é o Jesus? Então, isso aqui está sem resposta. E tudo que eu tentar responder vocês aqui, eu vou estar forçando, não vai convencer nem a mim mesmo. É um mistério que eu quero perguntar para esses leprosos lá no céu. Vem cá, como é que vocês sabiam que era ele? E como é que vocês sabiam que ele era professor? E como é que vocês sabiam que ele podia ajudar vocês? Tá aí 3 perguntinhas de algibeira que eu vou levar para o céu. E aí o que acontece, irmãos, no versículo 14? E ele vendo-os, eu estou quase fazendo uma exegese rasa aqui, vendo-os. Quanta gente a gente olha, mas não vê, fala a verdade. Nós fizemos um trabalho com os garis aqui de Rio Verde, e eu me lembro que a Eula, na época acho que ela era líder de missões, ela nos levou lá no lugar que eles trabalhavam para tomar café com eles. E tem uma frase que uma moça, uma senhora gari, falou no microfone, que eu vou levar para o túmulo, eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: muito obrigado por vocês tomarem café conosco, porque na rua nós somos invisíveis. Cara, aquilo mexeu comigo. E é mesmo, irmãos. A gente trata muitas vezes as pessoas humildes como se elas não existissem. Agora olha o mestre, olha o misericordioso, olha o Jesus todo-poderoso. Ele não apenas forçou a passagem por meio de Samaria, mas também forçou a passagem por meio de uma aldeiazinha qualquer, como ele, ao passar por ali, já estava agendado o encontro dele com 10 sofredores. E quando eles gritam, ou um deles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, tem misericórdia, a Bíblia fala que Jesus os vê. Jesus os enxerga. E você sabe que a nossa visão, ela é pontual. Nós não temos visão igual visão de mosquito. Você já tentou pegar um mosquito com a mão? Chega por trás do mosquito. Esse aqui é professor de biologia agora, estou entrando na zoologia, tá? Tenta pegar um mosquito por trás. Você vai conseguir, sim ou não? Qual a única forma de você pegar um mosquito? Se você for mais rápido do que ele. Caso contrário, você nunca vai ser mais rápido que um mosquito. Agora, por que você não consegue pegar ele por trás? Porque a visão dele é 360. Mosquito não tem um olho, mosquito tem dezenas de olhos. É o que a gente chama de omatídeos. Mosquito enxerga 360 graus. Por isso, irmãos, que ninguém pega eles. Agora olha, Jesus, ele tira o foco de tudo que ele está vivendo. Ele esquece os discípulos que estão ao seu lado, ele esquece do preconceito, ele esquece, sabe, da xenofobia, ele se esquece de tudo e ele foca no necessitado. E às vezes eu fico conjecturando comigo mesmo, sabe por que a gente às vezes não consegue curar o doente? Primeiro, porque a gente não enxerga o doente como deveria enxergar. Segundo, porque nós não temos compaixão suficiente para tirar de nós e acrescentar naquela vida sofredora. Terceiro, porque a gente não foca como Jesus focava. Você vai orar para alguém, mas você está pensando: ixi, amanhã eu tenho que pagar a conta de luz, hein? O trem está atrasado. Ó, o carro vai dar busca e apreensão. Já tem 3 parcelas atrasadas. O Bradesco, vou passar na outra rua.
É assim ou não é, irmãos? Você está vendo por que a gente não cura as pessoas? Porque a gente não foca. Nós não temos focos, nós somos ruins de foco. Quantas vezes você está conversando com uma pessoa, você nem está prestando atenção no que ela está falando? Fica assim, ó. Cara de paisagem, não está prestando atenção em nada. Eu viajei com 2 cidadãos daqui para São Paulo, e os 2 foi conversando atrás. Eles conversaram 800 quilômetros sem calar a boca. Não, você está achando que é mentira minha? Pergunta para o irmão Enéas. E o irmão Enéas do meu lado e os 2 atrás, eu não posso falar, não sei nem se ele está aqui hoje. Eu não posso falar quem é. E os 2 conversando, e eu não conseguia prestar atenção direito, porque a nossa mente, ela é pontual. E aí eu ficava, o negócio foi tão tremendo que eu consegui errar o trajeto. Eu deveria ter entrado na SP300, eu toquei para Marília. Quando eu toquei para Marília, São Paulo, eu falei, gente, está alguma coisa errada aqui. Eu nunca andei nesse lugar, parei, encontrei uma pessoa parada lá. Eu falei, moço, eu estou querendo entrar para Bauru. Ele falou, não, você já passou 110 quilômetros. Eu olhei para trás e falei, oh Jesus do céu. Nisso a mulher de um deles liga para ele. Ô meu bem, como é que está? Tudo bem, tudo bem. Pastor Antônio errou aqui, andou 110 quilômetros a mais. Sabe o que a mulher dele falou? Cala a tua boca, eu sei que está fazendo o pastor errar. A mulher sabe tudo, irmão. Verdade. Cala a tua boca, meu bem. Você fica com essa latomia na cabeça do pastor, faz o pastor errar a estrada. Olha como é que mulher conhece, irmão. E aí, nós tivemos que voltar 110 quilômetros para poder pegar a SP300, Marechal Rondon. E aí eu falei, Enéas, eles não calam. Falei só para o Enéas aqui. Falei, irmão Enéas, eles não calam. Ele falou, presta atenção, que um não presta atenção no que o outro está falando. Enquanto um está falando, o outro está programando o que vai falar. Jesus não tira o foco do doente. E aí olha o que acontece. Olha, e ele vendo-os, isso para mim é forte, disse-lhes, ide. Primeiro ele vê, depois ele fala, e o que ele fala? Isso aqui, gente, é o segredo da cura. Isso aqui é o segredo da autoridade. Isso aqui é o princípio da cura, da autoridade, do poder. Ele fala, ide, e mostrai-vos ao sacerdote. Por quê? Quem cuidava de lepra naquela época era quem? Sacerdote, era o médico. O sacerdote, ele era o parteiro, o eletricista, o médico, o encanador, o açougueiro. O sacerdote, ele era tudo. Ele fala, ide. Já está decretada a cura ou não? A cura se deu, pastor, onde? No Kairós se deu quando Jesus olhou. O processo se deu quando Jesus falou. E a confirmação aconteceu quando ele disse, ide. E aí ele diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, para que eles saibam que eu sou Deus. Mas no Cronos a cura ainda não tinha acontecido. Porque se Jesus cura antes deles irem, eles não iam. Muitas vezes Deus não te cura no processo para que você valorize a dor e o sofrimento. Sabe quando é que eu quero voltar para Macumba? Nunca mais. Porque eu sei o que eu passei lá. Se Jesus me livra da macumba antes de eu entrar, eu não saberia que é tão perverso. Eu tive que ir lá nas masmorras, eu tive que ir lá nos umbrais, eu tive que rodear a catacumba, eu tive que enfrentar o frio da madrugada, eu tive que enfrentar perturbações espirituais, levantes malignos, para saber que aquilo não presta para a minha vida.
Então, quando Jesus fala, ide, mostrai-vos ao sacerdote, a cura ainda não tinha acontecido, mas ela já estava no gatilho, na agulha. E aconteceu que indo, ficaram curados. E aconteceu que quando houve a obediência, qual é a contrapartida de um milagre? Obediência. E aí volta naquilo que eu falei para vocês: quem não é grato não é obediente. E aí aconteceu que indo ficaram completamente limpos. Está no plural ou singular? Olha o contraste do versículo 15. Eu vou fazer você sentir, preste atenção. E aconteceu que, indo eles, plural, ficaram, terceira pessoa, plural, limpos, plural, versículo 15. E um. Não está destoante? Não está tendo harmonia? O que a gente aprende? Deus opera milagre até com quem é ingrato. Deus opera milagre até quando não há harmonia. Deus opera milagre até quando não há reconhecimento. Porque Deus não precisa do nosso reconhecimento para Ele ser Deus. Ele é Deus o tempo todo. Está entendendo, sim ou não? Aí vai. E um deles, vendo que estava são. Ué, os outros não viram? Muitas vezes a gente recebe bênçãos na igreja que a gente nem vê. A gente recebe bênçãos e curas na igreja que a gente não consegue enxergar. A mesma facilidade que Jesus tem para te ver, não é a mesma facilidade que você tem para enxergá-lo. Você é um ser insignificante, eu também, e Deus me enxerga. Os milagres de Deus são grandiosos e eu não consigo enxergar. Você está vendo a grandiosidade desse texto? Você está vendo a profundidade desse texto, irmãos? E a gente lê e a gente não vê o que está diante dos nossos olhos. Você é insignificante, mas Jesus te enxerga. Tudo que Deus faz é grande, mas a gente não vê. É preciso uma pregação como essa para tirar as escamas dos olhos. Apocalipse, lipsus significa revelação. Apo, tirar o véu. Se Deus não tirar o véu, você não consegue ver o que Ele faz na tua vida. E aí continua, e um deles vendo que estava são, o que ele faz? Fez o caminho de volta, coisa que muitos de nós não sabemos fazer. Tem pessoas que deixam essa igreja por rebeldia até, e se arrebenta, mas ele não sabe voltar e dizer: pastor, me perdoa pelo erro que eu cometi, pastor, a minha vida está destruída, pastor, eu fiz isso e isso e isso de errado e mergulhei no mais profundo abismo, me perdoa, me ajuda. Não, ele vai de onde está direto para o inferno, mas ele não sabe fazer o caminho de volta. Esse rapaz aqui, que é 1/10, e agora a gente estabelece uma estatística de 1 para 10, de cada 10 pessoas que você ajudar, só uma vai reconhecer o que você fez. Fala aí, irmão Ala, quantas pessoas você já ajudou? Quantas voltou para agradecer? Fala aí, Letícia, você que está lá no serviço público, quantas pessoas você tratou com o maior carinho do mundo, com a maior atenção do mundo, se desdobrando? A pessoa nunca, se te vê na rua, faz de conta que não te conhece. Semana retrasada, tem um restaurantezinho aqui, bem simples, eu gosto de almoçar lá. E uma das pessoas que eu mais ajudei chegou, eu já estava sentado almoçando,
Ela chegou, sentou, como daqui no pastor Gessé. Eu olhei para ela, ela me olhou, quando ela me viu, ela tirou os olhos, fez de conta que não me conheci, e eu afinei a minha viola no mesmo diapasão, que eu sou bem assim também. Não me conhece, eu também não conheço. Se eu tiver muito cheio da unção, eu até quebro o protocolo. Mas se eu tiver no jabá, na carne, euzinho, sozinho, eu nem... Eu olhei, vi que ela me viu, também fiz de conta que não a vi. Acabei o almoço, passei ao lado dela, ela baixou a cabeça, fui lá, paguei e fui embora. Uma das pessoas que eu mais ajudei. Ela não precisa me bajular, mas podia ter me dado um bom dia, foi ela que chegou. Não custa, eu não ia incomodá-la, até porque na mesa de um restaurante, você não pode ficar incomodando ninguém. Então, queridos, e um deles, vendo que estava são, voltou. Voltou de que jeito? Glorificando é que jeito? Oh Senhor, que glória, oh Jesus, que glória. É assim? Pai, esse homem voltou pulando de alegria. Esse homem voltou saltando de alegria. Esse homem estava muito alegre, frenético, alegre. E ele chega e glorifica a Deus em alta voz, sem vergonha, sem pudor, sabe, sem limite. Me lembro uma vez de que pediram uma pessoa aqui na igreja para colocar um adesivo no carro. Igreja Batista Nacional Central. Ele falou, não põe isso no meu carro. Mas no tempo que bebia, o som saía na rua aí, ligando o alarme dos carros que estava parado. Tu, tu, tu. Aí não tem vergonha. Para o mundo ninguém tem vergonha. Para colocar um adesivo de Jesus no carro é constrangedor. E a Bíblia é muito clara, aqueles que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele. Voltou gritando, dando glória a Deus em alta voz, e mais, e caiu aos seus pés com o rosto em terra. Quem ensinou esse samaritano a adorar? Sabe o que isso aqui me fala, irmãos? Você vai encontrar tanta gente no céu que você achou que deveria estar no inferno. Cuidado para não dar fiasco lá. Mas você aqui? O que você está fazendo aqui, Gessé? Oh, desculpa, irmão. Desculpa, eu sei que você vai, mas eu digo assim, vai que, né? Eu chego lá no céu, dou de cara com o Gessé, que às vezes ele vai primeiro do que eu, né? E, não, às vezes, né? Aí eu chego lá, Gessé, você está aqui, cara? Ele vai dizer, você também está? Então, olha aqui, gente, ele cai aos pés de Jesus e o adora. A adoraçãozinha nossa é muito murcha, é muito tacanha, muito tímida, né? O máximo que a gente faz é ajoelhar, e assim mesmo 2 minutinhos já dói o joelho também, já levanta, né? Esse homem aqui não ajoelhou não, ele botou a boca no chão. Vai aprendendo aí, por que merecia o milagre? Porque a busca desse homem era diferenciada. Posso te falar mais uma coisa? Os 9 que foram curados por causa dele. Um abençoado abençoa uma nação. Por que vocês acham que o avivamento chegou à Inglaterra? Claro que Deus ama todos os países, mas tinha um catalisador. Quem era? John Wesley. Não vou chegar ao disparate de falar que o avivamento chegou na Inglaterra por causa de John Wesley, mas foi bem através dele. Eu vou te falar, esses 9 que foram curados aqui, pode até ser que Deus poderia curá-los, mas o pivô, o vetor, o catalisador, ninguém menos do que um samaritano. E aí, meu irmão, ele cai aos pés com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era alvo de ódio, de perseguição. E respondendo Jesus disse, agora aqui Jesus sendo Jesus, né, irmão?
tapinha de pelica, né? Tapinha de luva. Ele diz assim: não foram 10 os que foram curados? Então, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano? E disse-lhe Jesus, completando a obra, porque Deus faz a obra completa na tua vida. Ele disse: levanta, samaritano, e vai, a tua fé te salvou. Por que a fé salvou e não curou, sendo que ali não é um tratado soteriológico, é um tratado de cura? Por que a fé salvou e não curou? Porque a mesma fé que te leva à cura é a mesma fé que te leva à salvação. Amém? Deixa Deus abençoar a sua vida. Você veio buscar o que aqui hoje? O que você veio buscar aqui? Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa para ficar aí 1 hora e meia sentado numa cadeira. Por mais aconchegante que seja, tem um motivo. Você veio buscar cura? Você veio buscar salvação? Você veio aprender a valorizar a gratidão? Você veio aprender a importância de honrar o teu líder? Porque foi isso que nós falamos. Se foi uma dessas 4 coisas, recebe, porque Deus te entrega nessa noite. Deus te cure, Deus te livre do mal, Deus tire os maus pensamentos da tua mente. Bala perdida não te alcançará. Raio não vai cair na tua casa. Arma forjada não prosperará. Porque Deus estabelece um anjo com espada de fogo, desembainhada sobre a tua família e sobre a tua casa. Recebe essa palavra? Vamos orar. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos e te bendizemos e te adoramos e glorificamos. Exaltamos o teu nome porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura eternamente. Nos dá, Senhor, meu Pai, capacidade de romper. Alarga as nossas fronteiras, alarga as nossas tendas, Pai, e que a tua boa mão se estabeleça sobre o coração de todo aquele que crê. Gratidão. Obrigado, Jesus, pela família. Obrigado por ter nos dado uma família. Obrigado porque temos filhos, netos, irmãos, primos, sobrinhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma igreja. E obrigado porque esta igreja está verticalizada com a sã doutrina. Abençoa cada um, mantenha-nos de pé e nos faz prósperos nessa terra. Nos guarda com a tua mão santa e com a tua mão misericordiosa, em nome de Jesus. Permaneçam sentados 1 minuto só.